Olá! Hoje faremos 10 questões sobre súmulas do Superior Tribunal de Justiça, STJ. Se necessitar, pause o vídeo. Questão 1. O direito à indenização por danos morais é intransmissível, não possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Certo ou errado? Errado. Segundo a súmula 642 do STJ, o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. Embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais. Os herdeiros e o espólio podem ajuizar ou dar prosseguimento à ação proposta. Questão 2. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Certo ou errado? Certo. A súmula 594 do STJ prevê que o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente independentemente do exercício do poder familiar dos pais, ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Questão 3. É aplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação. Certo ou errado? Errado. Segundo a súmula 664 do STJ, é inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação. A condenação em concurso material, pelos tipos de condução sem habilitação e de embriaguez ao volante decorre do fato de que os crimes em questão são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, pois um delito não constitui o meio para a execução do outro. São imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Certo ou errado? Certo. Segundo a súmula 647 do STJ, são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Questão 5.
A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Certo ou errado? Certo. A sentença que aplica o perdão judicial é extintiva da punibilidade e declaratória, portanto, inibindo qualquer efeito condenatórios, seja de natureza penal, como a reincidência, seja extrapenal, como o dever de indenizar a vítima. Um caso concreto em que o STJ admitiu a aplicação do perdão judicial foi de homicídio culposo na direção de veículo em que o condutor fica tetraplégico, em estado vegetativo ou incapacitado para o trabalho, por exemplo. A sentença concessiva de perdão judicial não gera efeitos como a reincidência, nem efeitos secundários como a perda do cargo, dever de indenizar ou confisco alargado. Questão 6. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Certo ou errado? Certo. A súmula 631 do STJ estabelece que o indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Nesse ponto, no caso do indulto, há diferença com relação ao perdão judicial, onde não subsistem efeitos. Questão 7. A incidência da circunstância atenuante, dado seu reconhecimento obrigatório, pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Certo ou errado? Errado. A súmula 231 do STJ prevê que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. De acordo com o sistema trifásico da pena, o juiz, na segunda fase, ao reconhecer a atenuante da confissão, não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, podendo, segundo o precedente do STJ, este limite ser ultrapassado apenas na terceira fase de dosimetria da pena. Questão 8. A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica ou judiciária, não podendo propor demandas, devendo o ente público municipal demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Certo ou errado? Errado. De acordo com a súmula 525 do STJ, a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais. Questão 9. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Certo ou errado?